Shalom, queridos e amados, bem-vindos a esse mergulho, essa imersão hoje na revelação do nome de Deus que traz prosperidade. Jeová Jireh. Aleluia! Diga aleluia! Está chegando nosso dia, nosso alinhamento profético. E nós estamos buscando a Deus para que venha essa unção maravilhosa de Elias, que aproxima pais e filhos, filhos e pais. Aleluia! Recebendo aqui vídeos maravilhosos. Olha aí. Fiquei muito animado com esse vídeo de hoje de manhã, no café da manhã. Olha só, querido. Apóstolo Júnior, cabelo bonito, cara, um filhão amado do coração. Larissa, Fred. Vamos de novo aqui. Shalom. Aí, profeta Joel. Diga aleluia. Aqui. Daqui a pouquinho chega uma turma. A gente não toma no café da manhã, lembrando aqui do Senhor. A gente acabei de mostrar o videozinho que você gravou. Glória a Deus. Estamos sedentos para estar com você aí. Vai ser um tempo extraordinário. Aleluia. Shalom. Diga aleluia. Aí, profeta Joel. Glória a Deus. Fiquei muito emocionado hoje. Fui pego de surpresa. Uma oração tão especial da minha filha Larissa, Júnior. E esse vídeo de todos. Mas me tocou muito a oração, viu? Querida filhona, apóstola Larissa. Nesse tempo que estamos vivendo hoje, muito raro, né? É vir dos filhos. Geralmente vem a honra dos pais, o cuidado dos pais, o amor dos pais, dificilmente os filhos. E o que traz a unção de Elias é exatamente isso, essa conversão de pais e filhos, filhos e pais. Aleluia! Vai ser um alinhamento extraordinário, poderoso, de muitos milagres e maravilhas. Nós vamos entrar no mês de Iyar. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos entrando no primeiro dia. E esse ano o Rosh Kodesh do mês, ele vai pegar o restinho do mês de Nissan e a entrada de Iyar. Vai ter 2 dias que são chamados cabeça do mês. E esta unção de príncipe da tribo de Sacar. Esse será o prato servido com a entrada, para você entrar no Rio Grande da unção, já com esta unção de príncipe. Queridos, os príncipes, as ofertas dos príncipes vinha de carreta. E a nossa palavra profética para os príncipes, você terá que também enviar os teus presentes a Deus de carreta. Isso é prosperidade, né? Nós falamos ontem de Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando Israel quer chamar a presença de Deus, começa a falar Jeová Rafá e ele vem e cura. E aí então, hoje, quero falar Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Eu tinha um hino tão antigo, esse aqui é Aline Barros. Olha, o hino fala de Jeová Jireh. Olha aí. Jeová Jireh. E você vai conhecer hoje esse nome poderoso e o que ele faz. Mas primeiro vamos colocar a mão no nosso coração e dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Venha sobre nós esse dia, nos encha da tua presença, tua graça, para trazer essa palavra de revelação aos teus filhos. Em nome de Jesus, diga que assim seja. Muito bem, queridos, esse ano Deus falou comigo para dobrar o tempo de busca de Deus. Já estamos, desde que eu voltei de Israel, minha vida tem sido meio clausurado. E sei que muitos pastores, amigos, ficam muitas vezes
chateado, ou o profeta não atende meu telefone, não manda mais mensagem, alguns pedem até desculpa aí, profeta, se eu lhe fiz alguma coisa. Não, queridos, eu estou buscando a Deus de uma forma tão intensa, porque a revelação deste ano para o alinhamento profético, Deus me deu em Israel. Deus mostrou ali em Israel, na fronteira de Gaza, que para libertar os reféns precisava amarrar o valente da região. Este valente é Amaleque. Aleluia. Amaleque foi o maior inimigo de Israel. Amaleque é aquele que atacava pelas costas do povo de Deus. Oh, meu Deus, estou sentindo a glória. Agora no carro ali, meu Deus do céu. A partir de agora eu só ando que nem Ezequiel lá, no quarto nível do rio, só ando carregado ou mergulhando, né? Então, a revelação desse ano é uma unção de príncipe, aliás, uma unção para destruir principados, potestades. Então, é uma unção acima de um príncipe, príncipe dos príncipes. E Deus mostrou ali, na faixa de Gaza, o principado do Irã caindo. E eu vou revelar isso somente ali no alinhamento. Uma revelação, Jeová Shalom, uma revelação de paz tão extraordinária. Aleluia. A leitura de hoje, queridos, nós vamos falar sobre a revelação do nome Jeová Jiré. Do hebraico, Deus proverá. E como eu venho falando com vocês a cada live, Deus se revelou para Moisés quando Moisés precisava de uma resposta de oração. E a oração dele não tinha ainda funcionado até o momento. Então Deus revela, Moisés, vou te revelar algo. Moisés estava na terceira vez que ele subiu o monte 40 dias. E aí Deus diz, eu vou te revelar algo que vai trazer uma oração para você fazer, que vai passar pelas próximas gerações. E essa oração, quando Moisés fez, Deus na hora atendeu. Ele fala dos atributos de Deus. E cada dia estou falando de um. Fala aí, profeta João, Andressa, vamos ver aí os 13 atributos da misericórdia de Deus. O primeiro é Senhor, Senhor. Falando que Deus conhece seu povo antes e conhece depois do pecado. Depois Deus forte, Deus poderoso. E ele vai falando como Deus quer ser chamado, apresentado, né? E assim como eu, quando quero me apresentar, ou você, quando manda dizer para alguém aquilo que você quer, como quer que lhe chame, como você quer ser conhecido. Então, muitos até falam usam nome, meu nome é fulano de tal, eu sou doutor fulano de tal, ou engenheiro tal, professor tal. Os apóstolos, pastores gostam de ser chamados de apóstolos ou de pastores. E então é normal Deus querer também ser chamado assim, é chamado pelo nome. Então por isso que essas revelações dos nomes de Deus são importantes para você que precisa da resposta de oração, ok? Então Moisés chama os nomes. Vou pedir aqui, eu vou abrir o arquivo da live, mas primeiro vou lembrar aqui a oração de Moisés. Vamos lá? Moisés vai orar assim, depois que Deus revelou para ele. Senhor, Senhor. No hebraico, essas palavras são mais profundas do que português. Então, eu vou enviar para vocês essa oração na íntegra, explicando. Depois, o segundo atributo que Deus fala para Moisés, o terceiro é o Deus poderoso, o quarto é compassivo, ou seja, Deus que tem compaixão de nós. Depois o quinto é bondoso, o sexto é longânimo e paciente, o sétimo é grande misericórdia, o oitavo, grande fidelidade. Eu acho que hoje é esse aqui, né? O oitavo, não, o que? Hoje é o 10º live?
Jesus. Alguém me atualiza no Cronos aí. 9. Guarda a misericórdia por 1000 gerações. 10. Perdoa a iniquidade. Aleluia, diga aleluia. Então, quando Moisés, ele aprende essa revelação e ele então fala com Deus e chama Deus pelo nome que Deus precisa se manifestar para ele. Observe só como é interessante. Quando Deus aparece para Moisés a primeira vez, lá na sarça ardente, Deus fala para Moisés que vai se revelar a ele de uma forma como ele não tinha se revelado para Abraão. Tá? Então vai ser aprofundado. E aí Deus se manifesta e fala do seu nome, que é o tetagrama, o nome impronunciável tal. Nome que está acima de todos os nomes. Então quando alguém fala o nome de Deus, dá a entender que isto agrada a Deus, ou seja, move o seu coração. Eu acredito que os pais também são assim, né? Os filhos, quando são meu pai, eu não vou dizer os atributos que os filhos falam para não dizer qual a minha fraqueza, mas não tem pai que não se dobre quando um filho diz um elogio para ele, ou alguma coisa assim. Fraqueza dos pais. Deus também. Não vou dizer que tem essa fraqueza, mas que ele amolece o coração, amolece. Então, esses nomes de Deus sendo revelados na caminhada é muito importante. E foi na saída do Egito, no mês de Iar, que é o mês atual, que Deus mais se revelou. Este é o mês que mais tem mandamentos, mais abençoado dos meses, porque a caminhada da saída do Egito foi cheia de milagres. E o primeiro que eu falei para vocês, lá em Mara, foi quando Deus se revela como Jeová Rafá. O que é isso? O Deus que sara. E Deus fez um pacto. No sábado à noite eu vou falar desse pacto de cura que Deus fez com o seu povo para que eles não adoeçam com as doenças do Egito. Aí você vai a Israel, você encontra lá um vovô de 70, 80 anos, com uma cabeça, uma inteligência, uma capacidade mental de guardar todos os versículos, de ler a Torá de cor, lembrar, falar de cor a Torá. Da onde que essas pessoas tiram a saúde desse jeito, né? Essa saúde veio do pacto que o povo de Israel fez com o nome Jeová Rafá, Deus da cura. Sabe que eu fiz esse pacto também, queridos? Quando eu me converti, minha esposa estava desenganada. Nossa família era uma família doente. E quando Deus se manifesta para mim a primeira vez, tá? O primeiro atributo de Deus que eu conheci, a manifestação dele, é Jeová Rafá, Deus que cura. Então, Rafá, e até muitos têm o nome Rafael, vem do nome do anjo Rafael. E existe o anjo da cura, também Rafael. Então, Jeová Rafa está dizendo o Deus que sara. Aí Deus cura as águas, como eu disse ontem. Primeiro ele cura as águas. Poxa, parei, por que não me curou primeiro? Primeiro cura as águas. É que nós somos feitos de água, queridos. O planeta também é de água. Então, Deus abençoa as águas ali de Mara e começa então a se revelar-se como Deus da cura. Mas agora, o próximo passo nessa caminhada, essa jornada, Deus vai mostrar que Ele também é Deus que provê. O Deus da provisão. Então essa provisão é muito importante que você entenda que Deus mandou esse povo caminhar pelo deserto. E eu teria aqui uma vontade enorme de fazer 7 dias depois só sobre isso. Que as pessoas estão numa situação financeira terrível, né? Pelo menos os que vivem nesse mundo. E aí, então, é importante nós fazer uma caminhada de oração e entendimento nesse tema, que é o primeiro tema que eu conheci para mim, o primeiro milagre que eu conheci para mim foi este, a provisão. Minha esposa foi da cura. Então, quando eu ouvi a primeira vez a pregação que eu vou ler para vocês,
Eu era um empresário com, na época, mais de 100 milhões de dívidas, sem que não tivesse em caixa, nem pensaria em falar em 1 milhão, nem 1 milhinho, nem um grão de milho, quem sabe, ou uma espiga de milho. E aí, então, eu ouvi a pregação que está em Gênesis 22:14, a primeira vez que Deus se manifesta com o nome de Jeová Jiré, o Deus da provisão. E como foi a história? Gênesis 22:14 diz assim, que eu vou ler o principal versículo. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, a primeira vez que Deus revela o seu nome foi para Abraão aqui, como provedor. E foi uma situação inusitada, porque Deus já tinha dado para Abraão, desde o livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar. Deus prometeu coisas importantes para ele. Então ele vai conhecendo Deus passo a passo, levou muitos anos para Deus ir se manifestando e revelando outro aspecto dos seus atributos. No total, são 72 nomes, e foi 72 nomes e anjos, 72 anjos que abriram o Mar Vermelho. Para quem não sabe, foi aberto em 12 partes para passar as 12 tribos alinhadas. Não foi só uma abertura, foi 12. Veja só. Então, essas revelações tornaram o povo de Israel um povo que eles citam o nome de Deus, eles cantam o nome de Deus em hebraico. Então, quando a pessoa quer uma cura, eles começam Jeová, Rafa, na nossa língua, né? E começam a atrair o poder que há neste nome para curar. Agora, quando eles precisam da provisão, então eles vão falar Jeová Jiré. Queria perguntar para vocês, quantos que precisam de provisão? Aí diga aleluia. Então, vamos lá. Como é que Deus fez o primeiro milagre para se manifestar como Jeová Jiré? Na vida de Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, eu já te dei tudo. Já te dei saúde, uma glória enorme familiar, emocional, vida sentimental. Você se tornou pai, você renovou, sei lá, mais de 50 anos, renovou, teve filho com 100 anos. Essa música é legal, deixa eu tocar. Ó. Aí tá bom, louvado seja, vou viajar. E aí então, queridos, Deus disse, Abraão, vai lá e pega teu filho e oferece a mim no monte da provisão, no monte Moriá, caminho de 3 dias. Aquilo ali era profético, profetizando a caminhada que Moisés faria do Egito, 3 dias, até chegar no monte. Olha como interessante. Ali estava algo profético, um ato profético. Deus pede para um homem da terra sacrificar o seu filho para ele. Isso parece desumano, mas Deus queria mostrar para os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que era possível alguém na terra ter um amor, e um amor especial para... deixa eu ver aqui. Me renovou, diz o Júnior, quando eu nasci. Só que esqueceu de parar, viu? Ó, o Júnior falando, está renovando até hoje. É que Deus apertou o botãozinho ali e deixou em pause, né? O tempo. E tem mais uma coisa, Júnior. Tem um dia que eu vou falar quando Deus parou o tempo. A primeira vez parou o tempo para mim. Deu 5 minutos, parou o tempo. Depois, em 1 ano, 3 vezes, ele voltou o tempo. 3 horas. 2 horas e pouco e outros 3 horas. Então, o meu tempo com Deus é meio estranho entrar nessa área. Mas vamos lá. Como que Deus se manifesta como Jeová Jiré, o Deus da provisão?
O segredo está no chamado de Abraão. Abraão, hoje eu quero te fazer um pedido, Abraão. Pá, mas Deus pode pedir alguma coisa para alguém? Pediu. Por que Deus pediu? Eu quero que tu dê o teu filho. Não é o primeiro, o filho que você mais ama, Isaque. Me oferece lá no monte. Para quem não sabe, naquele monte, naqueles lugares, desde os tempos primórdios, era oferecido cordeiros para os deuses da terra. Os pagãos ofereciam. Agora Deus pede o filho de Abraão, por quê? Porque Deus queria retribuir. Deus é um Deus de reciprocidade. Abraão dá o seu filho para Deus e Deus então tem a legalidade de dar seu filho para Abraão e para todos nós. Diga aleluia! Então, foi a primeira pessoa que sacrificou um cordeiro, um carneiro, não foi um ser humano, foi Deus, em Apocalipse 13, 8b, e também aqui nessa passagem. Quando Abraão sobe o monte, ele com muita tristeza e vai entregar seu filho, e quando ele coloca o filho em cima do altar, na época o costume era sacrificar, cortar a jugular do animalzinho, durante toda a caminhada, Isaque pergunta, pai, nós vamos sacrificar, mas onde está o cordeiro? Porque ele já tinha aprendido a ofertar o cordeiro. Aquilo virou costume, não era difícil. Agora Deus ensina um segredo maior. Deus ensina assim, você quer que eu me revele para você? E não apenas o meu poder? Você quer só o poder? Ou você quer me conhecer na essência? Essa é uma pergunta que eu faço quando os irmãos vêm para a escola profética. Você quer conhecer o poder, você vai conhecer. Mas quando você conhecer o poder, você vai querer conhecer aquele o Senhor do poder. E assim também Deus se revela para Elias. Quando Elias profetizou para Acabe, ele foi lá para o Querite, ele foi sustentado por curvos. Durante 3 anos e meio, Elias está ali e ele conhece a provisão de Deus. Mas chegou o momento que Elias falou que nem Paulo, o Senhor, chega de conhecer teu poder de provisão, eu quero conhecer o Senhor. E aí então Deus se revela para Elias e Elias conhece o Deus da provisão. Tem os dois que você pode decidir hoje qual que você quer conhecer. Então a manifestação de Jeová Jiré, a chave, aquela chavinha que vira, está quando Deus pede algo para você. Quando Deus pede para Abraão o que ele tinha de melhor, quando Maria de Betânia oferece para Jesus o que tem de melhor, os dois, eles recebem uma revelação íntima. Deus apresenta o seu coração, lhe abre o coração. Sabe quando o amigo se torna íntimo, ele abre o coração. Deus só começou a abrir o coração para Moisés e para Abraão quando eles deram o melhor. Então isso aí dá para confiar. Então Deus tem uma forma. Então quando Abraão vai levar o filho desconfiou. Pô, meu pai está me levando aí, mas cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão responde, meu filho, Deus proverá o cordeiro. O cordeiro sempre é uma provisão de Deus. Mas o filho desconfiado, chegando lá, já estava percebendo, acho que o cordeiro vai ser eu aqui, né? Ele com mais de 30 anos poderia fugir, era forte, mas ele disse, pai, amarra bem as mãos. E até, inclusive, Abraão amarrou os olhos também, uma corda, ele ficou mal das vistas, até estragou a visão dele. Olha o jeito que Abraão amarrou o menino. E quando ele vai sacrificar o filho, Deus interrompe e ali se manifesta o anjo do Senhor, que é com a palavra do Senhor. O Senhor se manifesta num anjo ali e diz, não, Abraão, não faça isso, não sacrifique o seu filho, porque eu queria ver o seu coração. Ele queria ser mais íntimo, tem que testar. Né? Dá um presente, dá 2, dá saúde, dá vida, dá filho.
Quando chega o momento, Deus, agora eu quero ver o que você vai retribuir. Daria seu filho. Então, quando acontece esse milagre, Abraão, então, olha para o lado e vê ali um carneiro. Um carneiro, ele vale por muitos cordeiros. E esse carneiro, Deus colocou ali como provisão. Então, preste atenção. Você olha no teu quarto, tudo fechado. E, de repente, você vê um carneiro se manifestar. Do nada. Então, esse é o poder de Jeová Jiré. Ele pode prover do nada, parecer o que você precisa. E aí, então, naquele momento, que há uma revelação que Abraão recebe, o cordeiro representa o Filho de Deus que será enviado ao mundo. E esse cordeiro é poderoso, vale muito mais que o meu cordeirinho que eu ofereço lá no altar. Então essa foi uma revelação que Abraão recebeu ali, e poderia me aprofundar muito nesse tema, mas eu quero só dizer para vocês que nesse momento Deus é conhecido como o Deus da provisão. E o monte que ele foi também um monte da provisão. Naquele monte Deus provê. Então o monte ficou conhecido. Antes, depois, Isaac teve um problema que as suas orações não eram atendidas também. A esposa dele também era estéril. E Isaac resolve subir o monte, no mesmo lugar que o pai dele sacrificou. E chegando lá, Deus responde a oração de Isaac. O monte tornou-se conhecido como o monte da provisão, você precisa. Então você que está vindo para o alinhamento profético, você vai subir o monte da provisão, onde Deus se manifesta quando nós adoramos. Então o monte é o lugar de subir para adorar, o monte é o lugar para subir para sacrificar. O monte é uma resposta que você dá para Deus. Quando Deus colocou seu filho no monte, lá no passado, numa cruz, ele espera uma resposta, uma reciprocidade. Então é assim que funciona. E aí então, a partir dali, esse nome é conhecido e tem muitas explicações sobre esse nome. É o Deus que vê antes. Então observe que esse carneiro, ele estava já guardado, porque o carneiro, antes de ser sacrificado, ele passa um tempo sendo cuidado para ver se não tem nenhuma mancha. E esse, então, ele fica ali 1 ano de observação. E, então, o carneiro do sacrifício, das festas de Páscoa, todos os carneiros, eles precisavam ser separados antes. Então, isso mostra a mensagem de Deus dizendo para Abraão: Abraão, eu sabia que você ia precisar de mim hoje, como Deus da provisão. Então eu já preparei o carneiro desde antes da fundação do mundo. Abra suas mãos. Você está tão preocupado aí com pagar a conta amanhã? Você está preocupado Sabe que tem pessoas, profeta João, que dizem que não vêm, ano passado, filhos queridos, profeta, eu não pude ir porque não tinha dinheiro suficiente para a viagem. Aí eu só tinha R$1.000, então eu ofertei esses R$1.000, eu não fui. Querido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você está vindo para um monte onde Deus provê. Vai se preocupar que só tem um pouco? Então diga comigo, Deus vê antes a necessidade. Deus prepara antes o que você vai precisar. Deus age antes. Então, a palavra Deus proverá também pode ser entendida como o Senhor vê antecipadamente. O Senhor já preparou o que você precisa. O Senhor já separou a provisão. Então, antes mesmo de Abraão ver o carneiro, Deus já tinha preparado. E essa é a fé. Então, quando o Jeová Jiré se revela, no momento da entrega, foi um momento de glória. A fé de Abraão cresceu, subiu lá no céu. Então, queridos, muitas vezes na Bíblia, a partir desse dia, as pessoas começam a entender que quando necessitam de alguma coisa,
de alguma provisão, eles então, em Israel, vão chamar Deus do Senhor da provisão, o Senhor que provê. Quando precisa de uma cura, Jeová, Rafa, compreendeu? Meu tempo está 31 minutos, Jesus, tem tanta coisa aqui. Então, vamos continuar. Quando Moisés leva o povo para o deserto, não tinha supermercado. Quando o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, não tinha nenhum shopping center ainda. Por mais que as pessoas gostem de shopping, mas não tinha ainda. Mas, lá no meio do deserto, Deus se revelou como o Deus da provisão quando mandou o pão do céu. Foi o melhor pão. E na sexta-feira, à tardinha, Deus dava o dobro do maná. Então o maná é um símbolo da provisão de Deus. Quando o povo teve fome, queria comer carne, Deus mandou tantos pássaros, né, codornizes, entrar no acampamento. Você imagina o dia que você está em casa sentado, assim como Elias, sentado lá na pedra, daqui a um pouco vem um pássaro e traz carne para ele. Tá? Olha, Elias nem se importou com o bafo do corpo, sabe? Agora imagina, queridos, se Deus também fez isso com Elias, vai fazer com você também. E depois, também Deus se manifesta como aquele que tira a água da rocha. Pense só o que Jesus se manifestou ali. Depois, Jesus aparece. Aqui que está bacana. Jesus aparece e ele começa a demonstrar que ele tem a revelação do nome. Queridos, uma das mensagens mais poderosas que vamos pregar, até eu pedi para o Júnior, né, preparar essa mensagem, não posso revelar, né? Não dá. E agora? Se eu não posso falar... Vamos continuar com Jeová Jiré. E a revelação você recebe no alinhamento, mas você vai ficar pasmo, você vai desmaiar, você vai bater em si mesmo quando ouvir essa revelação. Muito bem, queridos, eu poderia falar muita coisa aqui, mas eu vou agora desligar o botãozinho e deixar, piloto automático. Eu vou colocar esse sino aqui. Vou contar para vocês em poucas palavras como que eu conheci o Deus da provisão. Quebrado, falido, com 49 quilos. Minha esposa vindo do hospital, não tinha nem dinheiro para o caixão, não tinha condição nenhuma. Endividado, cobrado, falido, processado. Pensava só em tirar a minha vida. Se a minha esposa morre amanhã, eu vou tirar a minha vida também. E guardei um revólver, HO-32, cano longo, que era a minha arma de treino, tiros e tal. E agora deixei uma bala. Então, a última bala, teve um filme com esse nome, a última bala, eu estava com ela guardada. Porque a miséria foi tão grande na minha vida que tinha um armazém do seu José, eu não sei se o seu José ainda é vivo até hoje, mas eu comprava ali, naquela época a gente falava comprar fiado para pagar depois. E eu fui comprando e passou 1 ano e meio no hospital. Um dia eu cheguei lá e pedi uma caixa de fósforo. E ele disse, você não tem mais crédito, não posso te vender mais nada, sem pagar. O caderno teu está gordo. 1 ano e meio sem pagar dívida. O que você acha? Tem deserto maior? E foi esse dia que eu cheguei em casa, quebrado, demolido, vi a minha esposa ali esperando a morte chegar na cozinha, e eu olhei para ela assim, ela desmaiava várias vezes por dia, ela ficava desacordada assim, como morta, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos, e cada dia aumentava mais. O médico disse, não se preocupe, ela vai morrer sem dor nenhuma, vai encher a pleura e tal, nem vai sentir. Um bom consolo, né? Não vai sentir. Mas e nós? Já com 3 anos. E aí, então, o pastor nos visita. E a primeira coisa que acontece, né?
minha esposa é curada e conhece Jeová Rafa. Quando eu vi o milagre da cura, eu pensei, será que Deus também faz milagre no dinheiro? Deve ser a sua pergunta hoje, tá? Então, eu perguntei para Deus, Senhor, o Senhor me daria um empréstimo? Se o Senhor me der um empréstimo, aí eu vou ser sincero, barganhei um pouco com Deus, né? Senhor, eu sei que desde pequeno todo mundo disse que eu ia ser padre, até um pouco de, uma marquinha de cabelo atrás, faltando cabelo, careca, né? E eu nunca aceitei isso de ser alguém para levar a mensagem de Deus. Mas se o Senhor me der um empréstimo, aí então eu prometo. O Senhor pode mandar até para a China que eu vou. E até hoje não me enviou para a China. Mas me enviou para muitos lugares. Mas quando eu fiz essa promessa ali, eu conheci o poder de provisão de Deus. Queridos, é demais, é demais. O que aconteceu nos próximos dias, Deus multiplicou o pão todo dia na minha padaria, Deus multiplicou a farinha, a gasolina, multiplicou as condições financeiras em 90 dias. Eu estava com 12 carros, um monte de dinheiro. 90 dias, 6 meses depois, com 12 quilos, 20 quilos a mais. Aí eu vou lá no seu José. Seu José, como é que vai, senhor? Tudo bem? E eles, pois não, hein? Eu vim pagar as contas, aí já vou deixar um pouco adiantado os próximos meses, se precisar. E ele disse, mas como que aconteceu isso? Ah, agora, o senhor tem tempo? O senhor pode puxar um banquinho? Vamos conversar? Até tem uma música que eu gosto de brincar, né? Que tem uma, não lembro quem é que canta, que diz assim a música, senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. É Deus chamando a pessoa. João tá doido para cantar a música, mas é do mundo, João, então deixa para depois. Vamos. Brincadeira. Não tem nada do mundo, tudo é de Deus. Mas nem as músicas não, né? Desculpe. Aí, queridos, com aquela glória toda, eu, em 90 dias, tinha vencido as concorrências, e Deus multiplicando a farinha, e fazendo tantos milagres financeiros, desde o dia que eu assisti o primeiro culto, onde eu não lembro o nome do pastor que pregava, mas ele pregava exatamente a resposta de Abraão, quando Isaac perguntava, pai, nós vamos para o monte ofertar, mas onde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Então essa resposta de Abraão, Deus proverá o cordeiro, eu usei essa frase por mais de 1000 vezes num dia. Os próximos 90 dias naquela empresa, todo dia eu dizia, Deus proverá. Toda hora as pessoas me perguntam, onde está o fermento, patrão? Eu digo, Deus proverá o fermento. A gasolina, Deus proverá a gasolina. Onde está o dinheiro para a farinha? Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Aí quando vi a música tocando, não era essa, era outra, mas eu usava dia e noite, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E eu entendi então que eu estava dizendo a palavra certa, Jeová Jiré, né, em hebraico. E eu vi a provisão de Deus 6 meses. E em 6 meses eu tinha 12 carros, 20 quilos a mais. Alguém gostaria de ter essas bênçãos? Diga aleluia. Tânia, você quer? 12 meses, tudo quitado, 20 quilos a mais. Quem quer? Levanta a mão. Ninguém quer os 20 quilos. Mas todo mundo quer a bênção, né? É assim mesmo que acontece. As pessoas não querem o sacrifício. Então, o segredo da revelação de Jeová Jiré é o sacrifício. É levar o sacrifício no monte. Eu sempre falo para as pessoas, é bom ir no monte, orar, buscar a Deus. Mas não tem nada semelhante a você subir o monte para sacrificar, levar o teu perfume para o Senhor. Então, algo acontece nesse momento. O céu se abre, até tem um livro aqui que eu tenho que recomendar aos pastores. É o Manual de Ofertas, que fala do altar, da oferta e também do fogo, que o ofertante, o altar e a oferta, os três são um. Então eu entendi o que Deus
tinha feito na minha vida, ele se manifestou como Jeová Jiré. Eu me apaixonei, Jeová Jiré. Eu lembro a primeira vez que eu fui, eu aprendi, cada vez que eu levo uma oferta na igreja, ou dou alguma coisa para alguém, ele se manifesta. A forma de Deus se manifestar como Jeová Jiré é um sacrifício. Se você acompanhar agora Jesus, levou o povo para 3 dias no deserto, ao ponto dos apóstolos ficar preocupados, Senhor, são 5.000 pessoas, isso é homens, fora mulheres e crianças. Tinha ali mais que tem o dobro que tinha na cidade faxinal até hoje. E Jesus fez desentendido, né? Vamos lá. O que é? O pessoal, deixa eles embora para comer, Senhor. Pode ser que enquanto no caminho alguma coisa, estão há 3 dias sem comer. Aí Jesus, eu imagino, né? Poxa, Jesus lá, sempre em alfa, né? Sempre bebendo da fonte. Não estava preocupado. Sabia que antes dele precisar de alguma coisa, Jeová já tinha preparado. Eu estou assim sedento para ensinar para você que existem códigos de ativação profética na área financeira. Eu vou ajudar vocês nesse alinhamento. E as palavras têm muito a ver, que todas as palavras que nós falamos são códigos. Pouca gente sabe disso. Né? Ontem eu falava com o João vai dar um testemunho no alinhamento. Eu disse, João, você pode falar francamente para as pessoas como é difícil ficar perto de mim num retiro. Primeiro que os primeiros 7 dias pode perguntar o que quiser falar, nem cumprimenta. Mas às vezes uma palavra tipo assim, eu estou vendo aqui no Waze que não dá tempo de chegar atrasado. Meu carro não. Não existe isso. Eu já vi Deus me transportar com carro e tudo para chegar no horário. Era uma vez que eu estava pregando, inclusive fui pregar em Torres, e eu saí ali entrei na BR, na Freeway, estava super lotado, e faltava assim, eu tinha um Fusion, ele andava muito o carro, e pensei, dá tempo, chegar lá em 45 minutos, esse carro já vou... Mas de repente um engarrafamento enorme, começa a chover, deu acidente, eu falei, meu Deus, passou 30 minutos, acabou. Vou ligar para o pastor, vou dizer para ele, pastor, é melhor se eu deixar para amanhã, só fala para o povo aí que eu vou amanhã. Não tem tempo de chegar. Não, profeta. Nós aqui não vamos sair da igreja enquanto o senhor não chegar. Isso aqui já é chato. Né? E eu cansado, tinha as olheiras assim enormes, que eu passava a noite toda acordado. Era muita unção caindo aí no sul do país, quando começou a unção. Essa unção do vinho novo, aqui no sul. Aí eu fiquei ali adorando, né? Daqui um pouco, queridos, os ponteiros, marcador de gasolina, e todos os ponteiros começavam a... Eu falei, será que é uma nave? O que é isso aí? E eu olhei assim, meu Deus. Tá? Tava tudo cheio. E daqui um pouquinho, quando eu vi, parece que uns 5 minutos, andou a fila, e de repente eu estou entrando na rua da igreja. Digo, peraí, deixa eu bater aqui. Como assim? E aí então, quando eu chego lá, mas não é que é a igreja do pastor? E o pastor lá na frente da igreja. Eu digo, oi. E aí, que horas só tem? Você está brincando comigo, uma pegadinha, né? Estamos recebendo louvor. Eu digo, my God. O ano passado eu fui com o João para o mesmo lugar lá para o retiro. E quando a gente sobe do lado direito está o lago, né? Lagoa dos Patos, uma reserva de água potável no mundo. E eu, contando esse testemunho para o João, disse, aqui é um lugar que tem um portal. Bem aqui nesse lugar, aconteceu uns negócios comigo estranhos, né? Eu nunca quis contar muito isso aqui, mas é um negócio. E ele dirigindo. E eu, do lado direito,
o lago. Nós conversando, cantando, daqui a pouco, é uma coisa estranha. O que é? Eu nunca vi lago do lado esquerdo. Nós estamos vendo um lago da esquerda. Isso é um lago na esquerda também. Eu digo, então, Deus criou um lago, porque não existe lago lado esquerdo. Resumindo, a gente estava voltando. Eu disse, João, encosta aí, vamos perguntar. Nós estamos indo para onde? Para Jaguaruna. Parou lá. Para onde a gente está indo? Vocês estão voltando para Porto Alegre. Eu digo, João, dá licença, deixa eu pegar a direção. Liga aí o teu Waze e eu ligo o meu. E vamos marcar. E vamos embora. E quando fomos de novo, aconteceu a mesma coisa comigo. Só que eu errei pior. Quando eu vi que estava voltando, eu disse, mas eu queria ir, estou voltando, que história é essa? Eu quis fazer uma entrada para fora, lembra, João? E me perdi. Mas olha, foi a viagem do corpo. Mas Deus faz isso. Então, resumindo, quero resumir para vocês esse hino aqui. Queridos, vocês estão vindo para o alinhamento. É aqui que você está tocando? Ó, deixa eu colocar no início aqui. Eu quero orar com vocês. E quero te apresentar o Deus da provisão. Meu Deus, my God. Que me tirou da quebradeira. Que me tirou daquela empresa. E quando Ele me enriqueceu, me prosperou e me deu tudo, eu fiz que nem Elias. Senhor, em 6 meses de conversão, eu conheci o teu poder de provisão. Agora eu quero o Deus da provisão. Eu quero o Deus que provê na minha vida. Eu quero te abraçar, te sentir, te conhecer e levar o teu nome para os empresários, para os pobres, para a toda a humanidade. Eu quero te apresentar dessa forma. O Senhor me deu um empréstimo, eu paguei as dívidas, tirei uma foto, um monte de dinheiro, limpei meu nome na cidade, me tornei conhecido, meu testemunho é muito conhecido em Cachoeira do Sul, saiu nos jornais. Então, eu quero te apresentar. E aí foi que Deus moveu meu coração. Eu entreguei aquela empresa, entreguei aqueles carros e saí a pé e fui para a favela. Eu só tinha o traje, né? Eu só tinha a roupa do corpo e uma bota, queridos. Que eu tinha ofertado tudo que tinha, tênis, sapato, que enchia de pessoas na porta da nossa casa. A gente acabava, até a panela jogava a minha esposa para se livrar do povo. E eu desci com aquela bota mancando para a favela. E eu disse, Senhor, agora meu maior desafio é ver o Senhor fazer milagres na minha vida, no meu ministério, fazer na África, no Japão, em todo lugar que for. Eu quero ver a tua provisão. E eu, queridos, para você ver a provisão, você precisa aceitar o desafio de Deus. Coloca no início hino aí, baixinho. Eu já vou chamar. Olha só. Eu estou ali para conhecer Deus, e eu conheci Deus na favela, e eu queria arrumar uma casa na favela, custava R$100 a casa. Eu fiquei namorando naquela casa, vou morar na rua São Tiago. A igreja se tornou igreja na rua São Tiago, número 70. Tá? Dona Dorília Vicença ofertou a sua casa, na verdade, o seu terreno, aquele tomado perto de rio, não tem nem escritura. E aí ali eu comecei a ver Deus multiplicar e prosperar aquela vila, aquela favela. Ele transformou a favela num bairro Cristo Rei. E aí eu vi tantos milagres de provisão naquele vila, naquele bairro. E chegou o momento que Deus falou comigo, eu quero que você agora levante voo. Você tem que conhecer mais desse atributo, Deus da provisão. Então, aquela casinha que eu não conseguia alugar por 100, eu só consegui um apartamento no bairro mais fino da cidade, Rio Branco. Então, queria morar na favela, Deus me bota para o bairro mais rico da cidade. E eu tinha aquela mentalidade de católico, né? Que eu gostava muito de São Francisco de Assis, grande cara. E eu investi de São Francisco na cidade, sabia, gente? E saí distribuindo pão pelas vilas. Eu queria ser pobre para agradar mais a Deus. Mas descobri que é uma missão impossível.
Se tem uma missão impossível, é você conseguir empobrecer na presença de Deus. Se tem uma coisa impossível, é você conseguir se entristecer na presença de Deus. Então, nessa experiência, eu vi que ele faz. Aí eu me lembro, essa música aí que eu chamei, é porque hoje estava meditando. Vamos começar de novo. Deus falou comigo em Cachoeira do Sul. Eu quero que você atravesse toda a nação. Do sul até o norte. Você vai subir. Sem nem um centavo no bolso. Eu digo, Senhor, dura coisa pediste, Senhor. Não dá para levar nem um cenzinho. E de tanto que eu incomodei Deus, ele disse, tá bom, pegue R$100 e vai com 100 então. Eu digo, minha fé, Senhor, dá para ir só até a rodoviária de Cachoeira. Deixa eu pegar um ônibus para Porto Alegre. Lá na Porto Alegre eu fico com as mãos lá e peço carona e tal. Mas eu ainda não tenho essa coragem de sair de casa com R$100 no bolso ou sem nada para atravessar o Brasil. E aí então eu criei a Rota do Fogo por causa disso. Crendo que Deus provê no caminho. E aí então eu me fui. E quando eu vejo, eu estou no Rio de Janeiro. E chego lá no Rio de Janeiro. Muitas coisas aconteceram, mas vou abreviar as partes mais importantes. Lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro e eu disse, Senhor, me arruma um lugar debaixo da ponte para mim dormir essa noite. Mas todos estavam alugados já, tá cheio. Debaixo da ponte não tem mais vaga. E aí então eu falei assim, onde, Senhor? Onde eu vou dormir essa noite? Deus falou comigo, no Sheraton. Alguém conheceu esse hotel? Tinha ali as reuniões da Adonep neste hotel. Eu olhei assim e disse, meu Deus, isso é muito pro meu caciquezinho, Senhor, mas eu vou obedecer. Entrei, cheguei lá, boa noite, tem algum apartamento vago? O cara foi olhar lá e eu... O cara falou, desculpe, tá lotado. Tá bom. Posso sentar aqui no sofá, aguardar um pouco? Fique à vontade. Sentei lá e disse, bom, quando todo mundo estiver pegando no sono ali na portaria, eu vou tirar um cochilo aqui. Mas não durou muito tempo, a minha incredulidade. De repente chega um grupo, uma caravana. Que vergonha, querido, que vergonha. Vinham para a reunião da Donep. Um grupo da minha cidade, da região do sul do país, Porto Alegre. E quando me viram, profeta, você está aí, profeta, glória a Deus, Deus está te procurando. Eu digo, como? Me procurando? Sim. Mas como assim? Não, nós fizemos uma caravana, separamos uma passagem, um lugar para você, e aqui é o hotel que nós vamos ficar. E eu queria, eu disse, pois mas olha, ficar aqui no hotel, eu pensando em pagar, não tem. Daqui a pouco a irmã começou a rir de mim e disse, está tudo pago, profeta. Toda viagem foi assim. Toda viagem acontecendo coisa assim. Aí quando eu cheguei em Belo Horizonte, tinha uma escola, agora que entra a música, bota nisso aqui. Tinha um seminário, e eu cheguei lá e consegui entrar. Quando eu vou entrando naquele seminário, olha a música que tocava. E o versículo está aqui também, vou ler para vocês. Jesus, quando enviou os 12 discípulos, ele enviou eu não leve bolsa nem alforje. E você, para o lugar onde chegar, nas casas você ministra, passa nessa casa. Coma e beba de servir. E quando eles voltaram, Jesus pergunta, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam nada. E quando eu chego lá, naquela escola, eu disse, obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Aí ele me pergunta, porventura te faltou alguma coisa para mim? Eu disse, nada, Senhor.
Eu aprendi a música na hora. Nada, Senhor. Não faltou nada, 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 nada. Meu Deus, que emoção, que emoção. Toda lembrança com emoção você não esquece, né? E eu disse, agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Que milagre o Senhor vai fazer aqui para me sustentar aqui nesse lugar? E eu fiquei vários dias, tá, ali. E no último dia, eu tinha no bolso uns trocados que dava R$60. Observa como eu poupei. E daqui um pouco o pastor está pregando sobre Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré. Então ele pregava assim, quando você entrega uma oferta a Deus, ele provê, se manifesta como Jeová Jiré. Toda oferta atrai Jeová Jiré. Então nós vemos na Bíblia momentos que aconteceu, o menino lá que tinha os pães e peixes, 5.000 pessoas e estavam com fome 3 dias, e Jesus perguntou, alguém de vocês tem alguma coisa? Jesus estava ensinando como você engatilhar, como puxar o gatilho para despertar Jeová Jiré. E aí o pastor disse, olha, eu vou pedir para vocês que vocês dêem a maior oferta esse ano no seminário, porque o pessoal está criticando essa mensagem, eu não vou poder pregar mais e tal. E eu pensei assim, estou uma semana viajando, né? Fazendo o máximo ali para não gastar, e guardando assim, tipo aquele medo. Vamos que a coisa fique presa. Vamos que a coisa... Eu tenho que guardar uma trocada. Então tinha R$10 num bolso e 50 no outro. E aí então, quando ele dá aquela palavra, Deus falou comigo, e agora, o que você vai fazer? Eu digo, Senhor, eu não tenho fé para dar 50, Senhor. Estou confessando meus pecados para vocês, queridos. Minhas fraquezas. Era o medo de acostumado desde pequeno a passar fome. Não tenho dinheiro para ir na escola, no ônibus, pagar ônibus. Agora está ali 10. E aí eu digo, Senhor, desculpe, mas vai ser os 10 só, porque 50 eu não tenho coragem de dizer. Vamos que eu preciso no caminho. Aí então, fui lá, entreguei aquela oferta, né, tal, obrigado, Senhor. E voltei para o mesmo lugar, quando voltei para o Rio de Janeiro, e de repente, estou lá naquele mesmo encontro, no congresso, e onde está acontecendo aquele encontro de Dona Epenos ali, e lembro de um médico testemunhando que ressuscitou, e eu fiquei 2 horas de joelho agradecendo. Ô Senhor, obrigado, o Senhor que me trouxe até aqui, não tinha comido nada. Quando eu levanto assim dos joelhos, como é que é o nome dele? Manuel de Jesus, fundador da Donep aqui no Sul. E eles, profeta, você está aqui e tal, está te procurando, o pessoal que viu ali. Digo, eu estou viajando. Não, o senhor vai ficar conosco, não vai? Eu digo, mas sabe, o gaúcho que não tem dinheiro, nem o homem não é, diz aqui, né? E eles, não, por favor, fique, está tudo pronto, que tudo que precisa já está o seu apartamento esperando. Digo, para mim, então tá. Fiquei, vou lá. Chegou na hora da janta, uma fila. Eu lembro da mesa farta, e um porco no meio da mesa ainda, né? Menos porco, o resto estava tudo lindo. Maionese, uvas. E começou a me dar assim, meu Deus do céu, que fome. E aí eu olhando ali para o meu 50, né? Será que... Aí resolvi perguntar para minha irmã. Irmã, a senhora porventura sabe o preço dessa comida aqui? Que pastor? Como assim, preço da janta? Eu disse, pastor, o senhor está sem dinheiro? Eu digo, eu? Não. Pastora, por favor, abre o coração. Eu digo, um pouco, né? Tem um trocado aqui. Ela começou a rir, gargalhada. Até hoje eu tenho, assim, vontade de dar uma xingada nessa irmã. Dava uma gargalhada. A senhora está rindo por quê, irmã? Profeta, o senhor está aqui
Todo esse tempo não comeu nada ainda, com fome. Disse, por quê? Está tudo pago, pastor. Está tudo pago. Aí, queridos, eu corri, furei a fila, e o pessoal, a fila, disse, desculpe, hoje não dá. E fui lá direto, naquela colher enorme, peguei a maionese, enchi o prato e fui correndo ali, sentei na mesa assim, Senhor, quando eu vou dizer, Senhor, abençoe a comida, outra vez, eu lembrei da música. E o Senhor pergunta, porventura, te faltou alguma coisa? Ai, meu Deus do céu, chorei, esqueci de comer. Quando eu olhei assim, o pratinho estava maionese banhado com lágrimas. Esse é o nosso Deus. E Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Não tenha medo. Os apóstolos experimentaram voar e confiar que no caminho Ele iria providenciar tudo. Essa é uma característica de Jesus. Jesus, querido. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração. E eu quero orar com você. E por cada pessoa que nesse momento está passando aquela agonia que eu passei, de não ter o que comer, quem sabe guardando outro centavo ali, na hora da morte, quem sabe guardando a bala para tirar a sua vida. Não faça isso. Conheça Jeová Jiré, o Deus que provê a vida, o Deus que renovou Abraão, o Deus que proveu um filho para Abraão, proveu um filho também para muitas pessoas na Bíblia, mas nós temos especialmente a Ana, Deus provê para ela. E assim, se Ele pode prover, a Bíblia diz que se Deus não negou o seu único filho, como não nos dará todas as demais coisas? Então não temas, pastor, profetas de Deus, esta unção será liberada na tua vida. Estou animado demais. Vou ter que contar mais um pouquinho, se você quiser desligar, fique à vontade. Lembra dos R$50 guardados no bolso? Eu esperei o ano seguinte e fui no mesmo congresso em Minas Gerais e botei os 50 no bolso. Só que Deus me deu mais aquele ano. E eu guardei a maior parte no outro bolso e disse, Senhor, esse ano eu vou dar os 50. Estou falando da minha miséria, estou falando da minha fraqueza, estou falando dos meus erros particulares. Veja que eu tinha que entrar na escola do bolinha, na escola do fracasso, na escola da fome, na escola de dormir na rua. Eu tenho até hoje, sinto cheiro de asfalto, eu dormi no asfalto, do lado do asfalto, cheiro. Eu dormi em congresso deitado, atrás do púlpito para ninguém ver. Fiz muito disso. Pelo mundo, em todo lugar, Jeová Jiré se manifesta igual. Mas lembro quando eu mudei de fase, estava lá, o pastor pregou lá, os pastores pregaram, e aí na hora da oferta, eu disse, não vai ter oferta esse ano? Não, esse ano não, fui muito criticado, ano passado não vai ter. Eu digo, não, a minha só vai ter que receber. Como a sua? 50? Mas na hora o Espírito Santo falou, não, é tudo. 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 E aí o Senhor falou comigo, o ano passado você veio aqui no congresso e você guardou 50 no bolso, porque era o dinheiro da passagem. Você tinha medo de não ter o dinheiro da passagem. E você andou de volta de ônibus. Se você der o valor da passagem, tu vai começar a andar de avião. Digo, uau! Foi a primeira vez que eu fiz essa oferta do dinheiro da passagem. E foi os 10, foi 50, foi mais. Mas eu fiquei ali, terminou aquele evento, fiquei louvando a Deus, adorando lá, tá?
Daqui um pouco eu conheço um pastor de Brasília. Só, profeta, você está aí? Você não quer ir para a minha catedral, a Catedral da Fé, em Brasília? Vai pregar na minha catedral? Fiquei lá 7 dias ou um pouco mais. Quando chega, ele coloca no hotel, o melhor hotel da cidade. Eu digo, meu Deus, eu sei que eu vou saber me mover aqui. E daqui um pouco, queridos, na hora de ir embora, ele chamou vários missionários. Missionário, o senhor vai voltar para a sua cidade? E chamou o secretário, dá por gentileza uma passagem para ele de ônibus. E todo mundo ele dava passagem de ônibus para voltar os pregadores, né? E quando chegou na minha vez, eu estava tremendo. Senhor, você lembra que o senhor falou que eu ia andar de avião? E aí o pastor olha para mim e a secretária pergunta, e para ele também a mesma passagem de ônibus? E falou, profeta, não. Compra a melhor passagem de avião. Eu não sei você, mas isso me emociona. Coloque a mão no seu coração. Nunca mais eu ando sem Jeová Jiré. E eu aprendi como ele se manifesta, então já sei. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Amado Pai Celestial, nós estamos na Tua presença hoje, conhecendo cada dia mais o Senhor, os Teus atributos. Já aprendemos sobre bondade, misericórdia, perdão, sobre cura. Mas hoje, Senhor, quantas pessoas estão como eu estava lá naquela padaria, endividados, fracassados. De geração em geração, minha família quebrava, falia, as enchentes vinham, a primeira casa era a nossa casa, que era alagada. Agora, o Senhor se manifestou na minha vida. O Senhor me tirou das dívidas, da vergonha, da cobrança, dos oficiais de justiça, das humilhações, das pessoas que batiam minha casa, me ofendiam porque eu não tinha pago a conta, de não poder comprar o leite para o meu filho no armazém da esquina, de não ter gasolina para colocar no carro para andar, de não ter farinha para fazer o pão, tantas tribulações, até o dia que o Senhor entrou na minha vida, entrou na minha empresa e fez de mim o maior privilegiado do meu tempo, de conhecer o Senhor com este nome poderoso, Jeová Jiré, Deus proverá. Senhor, o Senhor me levou pelo mundo e nunca me faltou nada. E toda vez que eu voltei para casa, sempre que eu passava no monte para orar, o Senhor sempre me perguntava, porventura, te faltou alguma coisa? Nada, Senhor, nada, nada. Eu aprendi a confiar no Senhor. Quando estava no jejum 50 dias, o diabo veio me acusar e dizer que eu não podia passar de 40 dias. Que ia faltar enzima, ia faltar nutrientes do corpo. Mas o Senhor disse, onde eu estou, não falta nada. Amado Pai Celestial, eu te conheci como Jeová Rafá, Jeová Jiré. E hoje eu te peço que o Senhor venha se tornar conhecido dessa pessoa que está orando conosco e que tem enfrentado tantas humilhações e vergonha e cobrança e não consegue nem mesmo vir num alinhamento, não consegue vir na escola profética, não consegue fazer uma viagem de passeio, sempre passando por necessidades financeiras. Senhor, o Senhor tirou o teu povo do Egito, que era o povo mais pobre da terra, e o Senhor proveu para sair do Egito com as mãos cheias de riqueza. O Senhor tornou o povo de Israel o povo mais rico da terra. E até hoje o Senhor é conhecido em Israel pela provisão.
Amado Pai, torne-se conhecido para cada pessoa que está conosco como o Deus da provisão. Em nome de Jesus. Queridos, quero que você diga para Deus: Senhor, eu quero te conhecer como Deus da provisão. Revele-se na minha casa, na minha despensa, como o Senhor se manifestou na casa da viúva, encheu as panelas vazias. Toda vasilha vazia, o Senhor encheu. O Senhor se manifestou de Gênesis, Apocalipse, provendo o cordeiro, provendo o alimento, provendo a água brotou da rocha, e nós aprendemos que o Senhor é a rocha, é do Senhor que sai a água. Então, Senhor, é do Senhor que sai a provisão, é do Senhor que sai o pão, tudo que existe vem de tuas mãos. Então te peço, Senhor, torne-se conhecido desta geração, neste alinhamento profético, faça milagres. Nesse momento, Senhor, tantos empresários estão desesperados, precisando de dinheiro, são precatórias que precisam ser liberadas, são processos que precisam ser liberados, são atividades que estão canceladas devido à situação financeira. Venha prover, Senhor, em nome de Jesus. Diga aleluia, louvado seja Deus. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado por ser o meu provedor. Se você quiser estender um pouco mais, leia o Salmo 23 todos os dias. Aleluia. Queridos, Deus abençoe vocês. Um grande beijão no coração. E amanhã será talvez a live mais poderosa, extraordinária. Diga por quê? Porque amanhã começa o primeiro dia, que é Rosh Kodesh, primeiro dia chamado cabeça do mês no calendário de Iyar. Mas amanhã nós não estamos na quinta, não, ainda? Gente, estou perdido, desculpe aí. Então, daqui a 2 dias, na sexta-feira, a virada da semana, nós vamos fazer a consagração das primícias na entrada do sol de sábado, Shabat. Você, onde estiver, todo mês você apresenta a primícia, você vai apresentar na sexta-feira à tarde. Você pode apresentar onde você estiver e pode entregar depois, mas é importante apresentar. Porque na virada, quando o sol entra, vai nascer a lua nova. Você poderá ver no céu a lua nova. E quando a lua nova surgir, começa o derramar da unção de príncipe. Príncipe que saíram da miséria, tornaram-se abençoados e ricos. E esta unção vem na hora da entrega das primícias, que começa sexta-feira, vai até sábado, e finaliza no sábado à noite, quando nós vamos ter a maior reunião de curas através do vídeo, através da internet e YouTube. E eu quero convidar todos vocês, queridos, anuncie. Não sei se já está sendo anunciado já aqui os banners para esse dia, mas é uma reunião que eu quero fazer um pacto, o pacto da cura que nós vamos falar. E você poderá fazer um pacto com Deus pela sua cura, para que você esteja saudável sempre. E também você vai receber a unção, tá? A força do boi selvagem. E você vai receber a unção de Issacar, que vai te dar o discernimento para entender os tempos propícios para Deus se manifestar em cada área. Aleluia? Então aí, a Isabel está aí, ó. Isabel, ela é da Donep, Isabel. Ela deve ter ido lá naqueles hotéis que eu falei no Sheraton, né? Rio de Janeiro, não lembro bem o local. Queridos, fiquem com Deus, um grande beijo no coração. Deus abençoe vocês, amo vocês, estou muito empolgado em ver vocês vindo para o alinhamento. Fique com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. Apóstolo Romão.
João Carneiro, Apóstolo Ferreira. Aleluia. Deus abençoe aí. José, Ademir. Coloque o seu nome em letras grandes. O João. Olha aí, falar nisso. Ô, João, tá guardando segredo aí? Ô, rapaz, como é que tu não me conta esse negócio? Tu acredita que o João está de aniversário e todo esse retiro, menino quieto, não contou o dia. João, vem aqui pertinho de mim aqui. Senta aqui, pertinho de mim. Eu estava no Facebook alguns anos atrás e tinha lá um aplicativo que falava assim, coloque aí a pessoa mais próxima, parecida com você. Quem é que saiu? Apareceu o João. Olha aí, então o João está fazendo hoje 54 anos. É isso, João? É invertido o número. É? Qual é o número? Quantos anos está fazendo? 4,5. 4,5. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades, João. Deus te abençoe. Começando por aqui, em nome, descendo da cabeça aos teus pés. João, tu é um filho amado que me dá muita alegria. É uma honra poder ter você junto nessa grande combate de guerra. Ele não falhou uma noite, queridos. Olha, cara, gemia na curva, mas não se entregava, né? Não se entregava. Não é verdade? É verdade? Aleluia. Amado. Deus abençoe, queridos. Quer falar, João? Quer A agradecer? emoção é muito grande, ainda vou falar só. Muito obrigado. Acho que nem Roberto Carlos, né? As emoções, são tantas emoções. Manda um abraço para a família. Um abraço a toda a família. Estou chegando daqui a pouco. Vocês que estão deixando o João comigo no retiro, não é fácil ficar tanto tempo fora de casa. Mas Deus vai recompensar, viu? E também esteve de aniversário, a tua menina foi dias atrás, né? Esther, dia 13, segunda-feira. Esther, eu lembrei. Então, mandamos lá para ela. Parabéns, Esther, parabéns a você. Até daqui um pouco a gente se encontra aqui no alinhamento. Beijão, Deus abençoe.